Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV. RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você pode nos acompanhar em qualquer parte do mundo pelas nossas plataformas digitais. O nosso site, rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você acessa a programação no player do nosso site, a programação real time da RDC TV. Se você preferir, as nossas redes sociais. Estamos ao vivo, com live dos programas todos da RDC TV, tanto no Twitter, quanto no YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, basta você digitar RDC TV Digital em cada uma delas e você vai estar conectado, linkado conosco aqui na RDC TV. Para você participar do programa, ou pelo Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90, para receber aí os seus recados. Estamos hoje com o Bruno Flores, Antônio Bavaresco, Otávio Hoffmann e Diogo Rossi aqui, para a gente repercutir, claro, o sorteio de ontem da Libertadores da América. Tivemos antes o sorteio dos cruzamentos da Copa Sul-Americana, onde na Sul-Americana nós temos, me ajudem, Fluminense, Botafogo. O Botafogo e o Atlético Mineiro, né? Isso aí. Que foi quem caiu e o da... Corinthians, não? Ah, e o Corinthians, e o Corinthians também. E o Corinthians também. O São Paulo foi eliminado antes. Na pré-Libertadores. Por isso é que não vai. O São Paulo ficou no limbo, não participa de nenhuma competição. Se bem que alguns clubes da pré-Libertadores também entraram, mas como o São Paulo foi eliminado ainda numa fase prévia, a última, ele não entrou. Na segunda fase. Isso. O São Paulo foi eliminado... Pelo Palestino. No segundo jogo. Pelo Palestino não, pelo Palestino não. Pelo Tajeres. Que foi eliminado depois pelo Palestino. Isso. Quem cai na terceira fase, no caso essa última antes da fase de grupos, ainda vai para a Sul-Americana. No caso do Palestino. Isso. O Palestino tá... O Tajeres está, não. Na Sul-Americana. Não são todos os da pré. Alguns da pré foram. O Atlético Nacional, por exemplo, que enfrenta o Fluminense, inclusive. Isso. O Atlético Nacional de Medellín, isso, da Colômbia. Caiu para o Libertad, né? Que para mim é o único clube grande mesmo. Eu estou falando como time que ganhou o título, não pelo tamanho do time. Os dois maiores são Corinthians e Atlético. Independente também tá. Não, sim. Não, eu digo assim, o Nacional é o grande clube da Colômbia, na minha opinião. Na Colômbia. Na Colômbia. Achei que era da Sul-Americana. Não, o grande favorito é Sul-Americana, só para mim é o Corinthians. Eu também acho. É o Corinthians. Joga futebol ruim. E eu acho que nunca ganhou, né? Talvez até por isso. Brasileiro só Inter e... o Atlético Mineiro ganhou... São Paulo. O Atlético Mineiro ganhou aquela antiga Taça Comebol, né? Que é a filha, que é a mãe da Sul-Americana. Tem que ver se o Corinthians vai... Foi aquela decisão na Argentina, não foi? Que deu pauleira. Isso. Que o Leão era técnico do Atlético Mineiro, quebraram o Malar, né? O Leão teve que fazer... E o título do São Paulo, que é de 135 minutos, né? Não é de 180. Sim, porque o jogo não terminou. Porque o segundo tempo não terminou, né? Do jogo em São Paulo. Que foi o último jogo do Lucas. Isso. O último jogo do Lucas Moura. Lucas Moura no São Paulo. E essa Copa Sul-Americana que foi vencida pela primeira vez por um clube brasileiro. Pelo Internacional diante do Estudiantes. Em 2008. Curiosamente, é a primeira vez que tivemos o enfrentamento da dupla Grenal em competições internacionais. Naquela Sul-Americana, o Inter eliminou o Grêmio. Foi o segundo Grenal do século, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. Mas não era tão relevante como seria agora se for na Libertadores. Mas é que o Grenal do século foi pelo quê? Não, é Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, com todo respeito, na minha opinião, aí tá falando... É que o Grêmio desvalorizou. É mais importante do que... Inclusive os dois jogaram com reservas. No segundo jogo o Inter jogou com titulares, o Grêmio com reservas. Mas no primeiro os dois jogaram com reservas. É que aquela época, acho que hoje a Sul-Americana tem um tamanho maior do que naquela época. Sim, naquela época foi só pela primazia. Só para lembrar o campeonato... A própria Libertadores, né? A própria Libertadores hoje tem uma dimensão que a Sul-Americana, quem desvaloriza ela é a Comebol, né?
Porque agora tu não te classifica mais pra Sul-Americana, né? Tu te desclassifica da Libertadores para jogar ela. Não, mas não todos, né? Não, mas os grandes, Tem por exemplo, são assim. pelos certames nacionais. Tá? Mas pros grandes, né, não tem... Mas só comparando, o Rogério fez uma comparação que eu acho que cabe, mas aí é a opinião do Bavaresco aqui. Acho que aquele Grenal do século foi muito mais relevante do que o Grenal da Sul-Americana, porque valeu uma final de brasileiro. É que tem o Grenal do E uma vaga na Libertadores, né? Exatamente, nunca teve. Tem muita gente que confunde com o Grenal do Centenário, né? Que é 100 anos Não, 100 anos do Grenal, o Grêmio ganhou 2-1, gol do... De virada, segundo gol do Matos. Não. Esse Grenal do século, mas aí não levou a nada, esse Grenal do século. Era só o Grenal. Era os 100 anos do Grenal, porque estava fazendo 100 anos aquele do primeiro Grenal. Aquele Grenal da Sul-Americana, ele ganhou ganhou méritos no futuro porque o Inter foi campeão. Exatamente. Depois, Por isso, depois. Foi ganhar peso depois. Ele ganhou peso depois. E o detalhe, o outro chamado Grenal do século não teve esse Mas peso. muita gente nem lembra que teve Mas Grenal ele foi naquela mais Sul-Americana. relevante. Não, ele foi mais relevante em si, vamos dizer assim. Perfeito. Mas não levou Mas não a teve título. consequência. Porque o Inter não ganhou nem o Brasileiro, nem a Libertadores. Digamos que o Inter tivesse ganho a Libertadores, aquela de 89, que ele disputou, que o Olímpia eliminou o Inter, né, no Beira-Rio, aí tu ia lembrar para sempre que o Inter, para ser campeão da Libertadores, tinha ganho e antes o Internacional perdeu aquele título, foi pro Bahia, não foi? Sim. do Brasileiro. Do Brasileiro. Sim. É uma loucura isso aí. Então fica aí, agora a gente vai poder, Faz tempo isso aí, faz 11 quem anos. sabe Seria a o gente maior possa... Grenal da história, ainda mais se o Grêmio e o Inter, só para a gente sonhar um pouquinho, né, Diogo? Mas se semifinal... o Grêmio e o Inter tivessem eliminado respectivamente, que daí já não sabe também se vai ser isso, mas provavelmente Palmeiras e Flamengo. Agora, imagina? tudo que a Conmebol jamais imaginou pode acontecer. Que é River e Boca numa semifinal e Inter e Grêmio na outra. Pra mim é um cenário... América tremeria. É um cenário melhor do que um cenário de final com o Grêmio. Agora, se o Grêmio tivesse ficado em primeiro lugar no grupo... Em casa. Aí também teria chance de Grenal na final. Na semifinal. Na semifinal também? Sim, porque na verdade o que aconteceu foi que o Grêmio foi o quinto time a ser sorteado, quarto time a ser sorteado, daí por isso que ficou do lado direito. E o Internacional, ele foi o terceiro a ser sorteado e ficou do lado esquerdo. Isso. É por isso. Não é porque um foi para cima e outro foi para baixo. Não é por isso. Bom, então podemos ter um novo Grenal do século na semifinal. Eu diria Grenal do milênio. Eu chamaria de milênio. Ou do novo século. Né? Porque estamos no outro século, não é mais pode ser. Vamos para ilustrar isso. Né? Aliás, ontem nós fizemos aqui o sorteio, uma brincadeira. Tá? E dos 8 jogos, nós acertamos 2 aqui. Quer dizer, o nosso sorteio deu a coincidência de acertar. Que era, inclusive, o que o Bruno dizia ser a preferência dele. É que eu gosto quando a gente cumpre as nossas promessas aqui no Virando do Jogo. A gente diz, vamos furar a Conmebol. Furamos a Conmebol. Em que jogos foi? Os da dupla Grenal. Grêmio Libertar e Inter. Deu exatamente. Os outros não acertamos, mas o nosso sorteio coincidiu com o da Conmebol. E a gente falou aqui semana passada, Rogério, tu não estava aqui, eu acho que era o Diogo que estava apresentando o programa. Quando eu estive aqui. Bom, e a gente fez uma brincadeira também, assim, falando quem preferia. Eu tinha colocado Inter e Emelec. Não, era o Rogério. Na brincadeira Inter e Emelec e o Grêmio e Libertar. Não, do Grêmio permaneceu, digamos, na preferência. O Internacional não. Eu quero dizer que desde o sorteio eu não durmo, só isso. Desde o sorteio tu não dorme. E a culpa é tua. Meu Deus do céu. Porque agora eu vou ser o culpado disso. Tá bom, mas a gente vai saber depois disso, então. Vamos à reportagem do Guilherme Paz aí, trazendo as informações de como foi esse sorteio ontem, lá na sede da Conmebol, em Luque, ali, região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Guilherme. O sorteio da Libertadores. Quanta ansiedade para alguns. Aconteceu ontem. Grêmio e Inter já conhecem os seus adversários das oitavas de final da competição. Jogos que acontecem só depois da Copa América. Da dupla, a primeira bolinha a aparecer foi a do Inter, que pega o Nacional do Uruguai. Time que somou 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota na competição. É a 4ª vez que os clubes se enfrentam na Libertadores. Foi em 2006 que, na mesma fase de matas, o Colorado eliminou a equipe uruguaia,
e logo se tornou campeão da Libertadores. Então, para aquele torcedor que acredita no destino, já sabe, né? O Grêmio vai ter um reencontro. Segundo colocado do grupo ficou atrás do Libertad. E é justamente contra a equipe paraguaia que o Grêmio decide a vida. Na fase de grupos, perdeu em casa por 1-0. No Paraguai, uma vitória de 2-0. Até ganhou no agregado, mas agora é uma nova história que, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, só recomeça depois da Copa América. Vamos analisar aí esses enfrentamentos, mesmo que tenha, como disse o Guilherme Paz, todo esse período aí, mais de um mês, né, por conta da Copa América, teremos paralisação do Campeonato Brasileiro e depois o recomeço também da Comebol. Eu quero lembrar para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Bom, eu quero convidar vocês que estão nos assistindo, seja por que plataforma for, que mande os seus recados, então, pelo WhatsApp, 998 15 99 90, 998 15 99 90. Vocês mandem, por gentileza, os seus recados hoje pelo WhatsApp, tá certo? O Diogo Rossi está aqui e vai dar voz para todos vocês. Por falar nisso, Diogo, antes da gente começar a nossa análise aqui, me diga por que eu sou o culpado da tua insônia. Porque até eu começar a fazer o Virando o Jogo, eu acreditava que tudo era um mar de rosas, né? Sim. Que o mundo era tranquilo, que as coisas aconteciam naturalmente. Agora eu começo a ser meio Rogério, assim. Do quê? É aquela famosa frase, né? Eu sei que não existem as bruxas, mas... No lucrei brujas, pero que ela sai, ela sai. Ou a dos fantasmas, né? E o detalhe é o seguinte, né? Internacional, a última vez que se enfrentaram numa oitava de final de Libertadores da América foi em 2006, né? Ele foi campeão da Libertadores. Mas o presidente Fernando Carvalho, depois do jogo do Beira-Rio, deu uma entrevista dizendo que agradecia a arbitragem pelos erros, né? Então ele foi favorecido naquele jogo. 2 gols legais do Nacional que foram anulados. Curiosidade maior, que para mim é a mais relevante de todas, Luizito Soares jogou aquela partida, né? E, então é bacana isso. Mas é aquela coisa, né? Eu não creio em bruxas, mas posso te dizer uma coisa? Ontem eu fui, a minha TL foi invadida. Eu não entendi ainda o fato de eu não... Eu não sei porque o Rogério... Que o Rogério vê fantasma em tudo, né? Ah, sim, tu falava daquela relação... Da relação com o Comebol, não sei o quê. Tem que devolver o Nacional... Uma coisa interessante, isso que ontem a minha TL foi invadida por 3 teses básicas de colorados e gremistas e justinos. A primeira tese era essa aí. Inclusive meu amigo Perim, lá que tem o Almanac Esportivo, retuitando lá todas as coincidências de 2006. E aí o meu outro amigo, não sei se foi o Josias, quem foi, todas as coincidências de 95 do Grêmio. Tudo que os adversários que o Grêmio pegou e tal. Ou seja, se os dois tiverem certo, eu não sei o que vai acontecer. Tá, e o Justino entrou onde? Aí que eu vou dizer. Tem que estar cheio. Olha, a coisa que mais... Tirando uma febre do meu Twitter de ontem, eu estou convencido que nem os colorados e muitos gremistas não acreditam no Grêmio. Tem mais gremistas acreditando no Inter do que no Grêmio. Isso é culpa do próprio Grêmio, né? Então tá. Eu não acho isso, tá? Eu não acho isso. Isso é culpa do time, que piorou significativamente, né, nos últimos jogos.
E não é o mesmo Grêmio do ano passado. 95, o diagnóstico era o mesmo. É, o mas Grêmio 95 também foi campeão gaúcho. Mas 95 o Grêmio também tinha um era centroavante criticado. que fazia gol, a bola batia nele e entrava. Não, tudo bem, mas era criticado. É que tu, desculpe, mas que data tu tinha em 95? Não, tudo bem, mas a história... Eu vivi aquilo eu não tava lá, eu não tava lá quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas eu sei que foi ele. Diogo. Mas eu quero dizer assim, o sentimento epidérmico, aquele que tu percebe no meio da torcida, Diogo, não é o fato. Tudo o fato bem. tu tem razão. Eu tô falando do sentimento, tá? O sentimento era igual. Ninguém acreditava no Jardel. O Jardel explodiu. Pergunta se eu tô falando alguma coisa errada, o Rogério. O Jardel explodiu pro futebol naquele ano. 94, o centroavante do Grêmio era o Nilton. Isso, mas ele já jogou na fase de grupos, o Jardel, sei. o André não jogou. Cara, eu não tô comparando o Jardel com o André, eu tô falando, Tudo bem, eu tô falando mas do é que- sentimento da torcida. Pode ser que o Jardel dessa edição seja o Cebolinha, pode ser que seja o Jean-Pierre. Isso que eu quero dizer, entendeu? Esquece o André, velho. Não compara um jogador com outro, tô comparando o feeling. Tá, mas o feeling eu me lembro na própria final. Não, é diferente. Tô falando nessa transição. Quando o Grêmio jogou contra o Sim. Palmeiras, para te dizer uma coisa, eu estava na Argentina e eu viajei para lá e primeiro jogo foi 5-0. Eu estava lá viajando, eu não acreditava no Grêmio. Eu não fiquei para ver o jogo do Grêmio. E o Grêmio meteu 5 no Palmeiras. Tô falando de mim, não tô falando agora dos outros. Tá? Eu não acreditava. Então eu dou o benefício da dúvida à direção do Grêmio, até esses que são bem criticados, o Deco, o Duda... O Duda mais que o Deco, né? Né? O Duda mais criticado que o Cresce e Deco. tal. Mas criticado. Pela torcida do Grêmio. Não, mas espera um pouquinho, mas dirigente. Não estou dizendo que não criticado é pode ser sempre criticado. Não estou dizendo que não pode. Mas Agora, eu não vejo a eu relação quero da dar crítica, a crítica ao dirigente com essa questão de dentro de Não, campo. eu botei no rol, cara. Não é só isso. Porque na final, o Grêmio fez 3-1. Não, Aqui afinal, em Porto aí Alegre. o Grêmio já era favorito. Não, tudo bem, era favorito, mas eu me lembro bem que aquele sentimento ficou porque o Era 3-0 Atlético e levou Nacional levou um gol. Tá? E aí a questão foi para lá com otimismo e tal, claro, mas sempre com o pé atrás, justamente por essas outras situações que tinham acontecido. E quando o Nacional faz o gol ainda no primeiro tempo, a situação foi complicada. Angel, se não me Foi engano. complicada. Ele fez aqui, eu não sei se foi lá também. Não, lá acho que foi ele, aqui eu não lembro se foi. E aí, a gente tem que lembrar bem o seguinte, o Filipão segurou aquele jogo. Mas depois Segurou. ele fez um E aí fez o pênaltizinho gol de contra-ataque. de pênalti. Não, mas eu não quero nem comparar, nem o Renato, nem não é isso. Esquece. Eu só estou comparando o sentimento da torcida que eu, naquela época, como torcedor, na época eu não estava trabalhando na imprensa e tal, estava trabalhando em política. E o meu sentimento como torcedor e o que eu estou vendo dos outros torcedores atualmente Agora, do Grêmio. para esses enfrentamentos de Grêmio Internacional, agora, o meu sentimento é de que os dois têm que definir a classificação no primeiro jogo. O Internacional no jogo de fora e o Grêmio no jogo de dentro. Tá? O Nacional porque é um time muito enjoado, mesmo que não seja extremamente qualificado. Ele fez uma campanha de Libertadores, a gente não pode esquecer. 13 pontos. 13 pontos, ficou um ponto só atrás do Internacional. A diferença é que enquanto o Internacional empatou as duas com o River, ele perdeu o Nacional uma para o Cerro Porteño, que foi o primeiro jogo fora. Que é um time chato. E é um time chatão. O Internacional vai ter que sustentar, no meu entendimento, para obter uma vantagem lá. Eu sei que o Atlético Porque Mineiro não virar é depois aqui vai ser eu enjoado. sei que o Atlético Mineiro não é um balizador para o Internacional. O Inter joga mais que o Atlético Mineiro. Bem mais. Bem mais. Só que o Atlético precisava vencer o Nacional em casa. O Mineirão estava lotado. E eles isso fizeram aí. aquele joguinho tradicional. É por isso que eu estou falando exatamente em cima disso que tu lembras com Tradicional. propriedade. Um detalhe, o Inter tem que fazer o resultado lá, tá? Para não ficar dependendo de pressionar e virar jogo aqui. E outra coisa, eu tenho... Tem gol qualificado nessa fase ainda? Tem, né? Todas têm. Eu tenho... E VAR. E VAR também, né? Não, VAR tá. Tá. Eu tenho, assim, ó, 99% de certeza que o Nacional não vai atacar o Inter nenhum dos dois jogos. Nenhum. Mas sem atacar, não está proibido de tu tomar gol e nem de fazer gol sem Claro, atacar. claro que não. Eu digo é que pro jeito que o Inter gosta de jogar, que é contra Sim, adversários te entendo, que proponham te entendo. contra ele para ele mostrar todo o poderio ofensivo que tem em velocidade, o Nacional não vai fazer isso. Concordo. Não vai fazer. E outro, o primeiro jogo fora de casa do Internacional é assim, ó,
muito relevante, muito mais do que o do Beira-Rio. O do Beira-Rio, acho que o Inter tem totais condições de ganhar. Só que o problema é Mas quanto. ele não pode vir nessa obrigação de ter que virar esse jogo. E a torcida do Inter apoia, como todas as outras, até mais talvez, na Libertadores, mas a gente sabe como é que é a torcida, né? Se o resultado não vem... Não vem. E o Grêmio tem que ser ao contrário. Por quê? Porque o Grêmio tem que fazer o resultado dentro da arena aqui, porque a imagem que nós ficamos do Libertad no jogo lá agora, que o Grêmio ganhou por 2-0, não é a verdade. Não vai ser o Libertad no enfrentamento do mata-mata. Posso dizer mais? Podem ter absoluta Posso dizer certeza. mais uma coisa? Sim. E a imagem que a gente ficou do Grêmio no jogo de Porto Alegre também não vai ser, que era aquele jogo que o pessoal vendo do cinema, só faltou a pipoca. Eu tava no jogo, velho. Não, eu concordo contigo, eu tava lá também. Para aí nós vamos mudar o contexto. Nós vamos mudar o contexto de um jogo e não vamos mudar o do outro. Não, mas o que te leva a crer que o torcedor do Grêmio que o torcedor do Grêmio vai apoiar diferente do que apoia no A diferença foi o jogo do Católica, que o Grêmio, o empate servia, a torcida do Grêmio estava elétrica. Mas aí porque o Grêmio veio de 2 vitórias. Tá, mas e agora ele vem de quanta... Vem de 3 meses parado, não sei como é que vai ser. Mas não vai ter um Grenal, não vai ter aquela circunstância. É que a torcida do Grêmio, né, com todo respeito ao torcedor gremista, especialmente aquele que foi no jogo contra o Libertad, a torcida do Grêmio, estou falando isso genericamente, pensou pequeno. Pensou pequeno naquele momento. Pensou apenas no enfrentamento do Grenal. Ficou bravo com a gente, né? Eu te falei que ia dar lotação no Grenal e não ia dar no Libertad. Pois mas um Grenal que estava aquilo ali, a gente estava vendo que o Internacional ia pela circunstância de momento com um time de reserva, para tentar forçar daqui a pouco, né, jogar uma crise, caso houvesse uma... Aí o Grêmio também, para se precaver disso, foi de reserva. Tá? Então, e a torcida do Grêmio, que naquele momento precisava, para não ficar na angústia de classificar só na última rodada, pensou pequeno. Pensou pequeno. Então, dessa vez, eu entendo com o Bavaresco. Eu concordo com o Bavaresco. O comportamento vai ser completamente... Tem que ser diferente. Porque o comportamento do Libertad lá em Assunção vai ser completamente Só que a torcida diferente. é uma coisa que eles não têm. O comportamento do time deles pode mudar e vai mudar. Mas o da torcida é o mesmo, que cabe numa Kombi, um pouquinho mais. Esses gringos não precisam ter torcida. Não, só estou dando esse exemplo. Mas só para comparar uma coisa que o Rogério falou, que é histórica. Lá vou eu voltar lá para trás. 96, o Grêmio disputava ao mesmo tempo, se não me engano, quartas de final ou semifinal da Libertadores contra o time colombiano, vermelho e branco, qual era o... Independente. E disputava a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O jogo do Palmeiras, os dois foram na mesma semana. Tinha 40 mil, 50 mil, sei lá, no Olímpico. E o Grêmio foi garfiado pelo juiz aquele, tinha um nome aumentativo, Mourão, alguma coisa assim. Não é Mourão, mas é parecido. É bom não dar confusão. Não é Mourão, mas fala em garfiar, em Aragão. Outro. Enfim, o Grêmio fez um gol que foi anulado. Era para ter sido 3-1 e eliminar o Palmeiras, e o Grêmio foi eliminado. E aí na mesma semana ele teve um jogo no Olímpico, tinha muito menos gente. É isso que o Rogério falou. E o Grêmio acabou sendo eliminado pelo Independente. Depois no jogo de volta, acho que lá na Colômbia. Então, assim, isso já aconteceu antes. Não só por ser Grenal, mas a torcida, às vezes, faz escolhas. Era a rivalidade que tinha com o Palmeiras. Mas aí é que eu digo, aí cabe muito também ao dirigente fazer a cabeça do torcedor, claro. Aí é que vem a importância do dirigente, mas aí dos vem jogadores. Aquilo que o Bavaresco falou, né? O quê? O torcedor do Grêmio não está levando tanta fé assim nos dirigentes atuais. E aí como é que vai aceitar na cabeça o discurso? Só tem um cara que pode falar. E quando ele fala, a torcida responde. Que é o único. Mas é que ele não tem falado, né? Mas vai passar de fala isso, viu? Vai passar de fala para quem? Para mim, o incentivo ele vai passar da fala, por exemplo. Ou dos dirigentes, ou até mesmo do Renato. Porque esse ano a gente tem aquilo que geralmente a gente só tem de 4 em 4 anos. A pausa para a Copa América. E aí essa pausa com o tempo de treino dos jogadores, isso dá um distanciamento até na memória do torcedor. E aí, por isso que eu digo que o incentivo vem mais do que em palavras, porque vem em janela de transferências. Em quem o Grêmio vai conseguir manter, ou perder ou e repor. Quem o Grêmio vai perder e conseguir repor, ou quem o Grêmio não vai perder e ainda assim vai acrescentar.
Acho que isso é que vai motivar mais ainda o torcedor em relação a libertar. Claro, também. Depende de como o Grêmio vai estar na pausa para a Copa América, depende de como o Grêmio vai estar. Hoje é o momento que o Grêmio tem só o Brasileirão e está muito mal. Mas daqui a pouco, se termina, quando termina essa primeira parte do Brasileirão, o Grêmio tá na parte de cima da tabela, já conquista algumas vitórias, já muda. Eu queria também. lembrar que na 10ª rodada de 2016, o líder do Campeonato Brasileiro era o Inter. Só. Fechei parênteses. Mas é só que queria falar uma coisa. Ali, só queria falar uma coisa sobre isso. Mas o que é... Chaveamento que ficou... Sim, depois nós vamos falar nisso aí. É só para falar sobre a pausa. Uma coisa que é importante, e agora para todos os clubes brasileiros, em especial para os nossos aqui, que nós trabalhamos aqui. Pela primeira vez, em função da Copa América, os clubes brasileiros vão chegar em igualdade de condições com os clubes que têm o calendário europeu. Você diz por causa da pausa. Exatamente. Porque o que acontecia? Por exemplo, isso que o Bruno falou é importantíssimo. Eles se reforçam na janela, não dava tempo dos clubes daqui se reforçar, não dava tempo deles fazer uma segunda pré-temporada, e às vezes tu via um Boca se arrastando no início, chegava no fim, chegava. E a mesma coisa serve pro River. Só que tem uma coisa que me preocupa quando a gente fala em dupla Grenal. Eu vou esquecer o resto, tá? Eu vou pensar só na dupla Grenal e avaliar os adversários. Sim. O discurso do Grêmio e do Inter na janela de transferências, para pegar exatamente isso que o Bavaresco falou. O Inter, o Iago pode sair, talvez o Patrick, e até aqui nenhuma novidade. O zagueiro que o Grêmio vai trazer para ser o quinto é um cara que está jogando na Turquia, que vai estar no fim de uma temporada. Não vai ser o único. Tudo bem, mas ele vai já está dito pelo próprio Romildo que vão ser 2 zagueiros. Só que tudo bem, mas é o David Braz. É o que está contratado. É o que está contratado. É isso aí. É um cara que vem. Mas eles só vão anunciar ele quando eles contratarem o outro. E o outro. Não, o presidente já disse que vai anunciar essa semana. Falou ontem na Não, mas não o David Braz. O David Braz. Não, ele falou um zagueiro. Tá, mas qual é o outro zagueiro? É o Gaston, né? Gaston. Eu não sei se o Gaston vem, porque a empresária dele disse pra gente o seguinte: tomara que seja verdade, porque eu tô louco pra levar pro Brasil. Ou seja, nem ela sabe. Alguém tem que ligar para ela para fazer o negócio primeiro, né? Vamos lá. É Gaston Fernandes. Lateral esquerdo e zagueiro. O que acontece? Aí o Grêmio pode perder o Kahneman e pode perder o Everton. Sim. E não anuncia nada também. Desde janeiro, eu estou fazendo um discurso básico, tá? Bem raso. O que o presidente do Boca anunciou para a torcida essa semana? Vai trazer 4 reforços. 5 ele falou até 4. Independente de perder, ele vai trazer 4. O Flamengo, que é o possível adversário do Internacional nas quartas de final, vai trazer 2 laterais de seleção brasileira. Está fazendo um mochilão na Europa. O Rafinha e o Felipe Luiz. Ontem o dirigente do Flamengo disse isso, que tinha quanto? 42 milhões? Isso. O dirigente do Flamengo tem a ousadia de dizer, e assim, ousadia do lado bom, eu gosto de gente assim, ambiciosa. Ele tem a ousadia de dizer que, olha, enquanto a Inter de Milão não fizer proposta pelo Rafinha, a chance é nossa. O Flamengo disputa com a Inter de Milão uma contratação. Então essa janela, essa parada, eu não sei o quão bom pode ser. Agora, o Rafinha, o ano passado, ainda se falou no Rafinha. Lembra que eu falei o Rafinha para o Internacional? Eu não sei de onde que tinha. Mas olha, o Rafinha É que ele foi indicado, né? Pro Internacional. Mas ele já disse que ele não decidiu voltar ao Brasil, e nem o Felipe Luiz. Ambos estão esperando possibilidades de negócio na Europa. Eu não seria tão definitivo sobre isso. Pois é. Bom, mas entre jogar na Inter de Milão e jogar no Flamengo, eu jogo no Flamengo. Não, ele vai jogar na Inter de Milão. É que eles estão com a vida lá estabelecida na Europa. Se eles puderem estender a vida profissional deles na Europa, eles vão preferir isso. É só quem não está bem profissionalmente na Europa. Ou está no país periférico, Turquia. Como o caso do David Braz na Turquia, tal, enfim. Ou o Felipe Viseu, que veio para o Grêmio, que não estava com aproveitamento também. Se no Grêmio ele não está conseguindo jogar, né? Então tem essas circunstâncias todas aí. Mas nós vamos em seguidinha, já vimos ali, logo em seguida nós vamos falar sobre os cruzamentos. O Diogo falou que o Flamengo deve enfrentar o Internacional numas quartas de final. Mas essa questão da janela, parece que vai ter um outro jogador do Grêmio que em breve também vai estar saindo para a Europa. Pelo menos já estão preparando para que ele seja amanhã ou depois contratado, convidado, enfim. Não é? Vamos dar uma olhada no recado que o Piquet mandou para o Matheus Henrique do Grêmio. Vamos lá.
Hola Mateos, enhorabuena por la temporada que has hecho en el gremio, espero verte pronto por Europa con Iván y nada, un fuerte abrazo y sigue así, que vaya muy bien. Ver aqui com o quê? Com o Ivan. Aqui com o Ivan. O Ivan deve ser o Rakitic, O detalhe esse é que é a dúvida que ficou. Quem é o Ivan? Quem é Ivan? Se é o Rakitic, o jogador do Barcelona, mas que está para sair, está para ir para a Inter de Milão, né? Ou então se é um empresário, um amigo, alguma coisa assim. Ninguém sabe. O detalhe é, o Matheus repostou o vídeo do Piquet e apagou depois. De repente a repercussão foi. Seria a versão, camiseta do Barcelona, né? Que foi a versão moderna da camiseta. A camiseta aquela da Arthur, foto, né? Do Arthur. Eu gosto que sempre que tem alguma coisa assim é com o Piquet, né? Vocês lembram do Sequeda? Sim. Pro Neymar ficar no Barcelona? Fez uma foto e o Neymar não ficou, é verdade. Era o Piquet também. O Piquet já está meio passando para ser dirigente. O Piquet é o Léo Moura do Barcelona, né? Ele já tá... O Piquet é o Léo Moura do Barcelona. É o Léo Moura do Barcelona. É o quê? É o Léo Moura do Barcelona. Eu acho que é mais que o Léo Moura. Mas ele dá uma dica. Mas é o cara que vai nas redes sociais ali. Eu acho que ele já está meio da Alessandro, assim. Mas é muito... não tenho nenhuma... Não, mas o Alessandro Piquet... tá mais dentro do campo do que o Léo Moura, né? Mas o Piquet está mais dentro do campo. Também, titular por isso que absoluto, eu digo, o Piquet e o D'Alessandro, tudo e bem. pela correspondência Isso, de importância, de relevância dentro do clube, porque o Léo Moura ele pode ter essa relevância com o Renato. Mas ele não tem isso com a direção. Não. Já o D'Alessandro E que idade está o Piquet? O Piquet já passou dos 30. Já passou dos 30, já. Mas não sei quanto ele está exatamente. Bom, vamos falar daqui a pouco sobre os cruzamentos que nós teremos. Quero lembrar para vocês que está acontecendo aqui em Porto Alegre, começou no último dia 3 deste mês de maio e vai até o próximo dia 25, o Festival Palco Giratório Sesc, que estará aí com, nesta edição, 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante esses 23 dias. Teatro, dança, circo, artes visuais e diversas ações formativas, como oficinas, seminário, encontros e bate-papos. O Festival Palco Giratório Sesc traz à capital gaúcha 48 grupos, entre coletivos e artistas locais, e oriundos de 14 estados brasileiros. Confira toda a programação, tem ingressos a partir de R$ 15,00 para o Festival Palco Giratório Sesc aqui em Porto Alegre. Confira no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Você coloca /palco giratório e acessa direto todas essas informações. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para falar dos demais enfrentamentos aí das oitavas de final da Libertadores. Vamos então conferir aí quais os demais cruzamentos, vocês já viram anteriormente, vamos colocar de novo na tela, os cruzamentos aí que teremos na próxima fase da Libertadores da América, que apontou para nós aqui o Internacional com o Nacional de Montevidéu, Uruguai, e o Grêmio com o Libertad de Assunção, no Paraguai. Aí estão os cruzamentos. Vamos analisando aí. River Plate e Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro joga a segunda em casa. O famoso se deu mal, né? Cruzeiro, né? Difícil. Pegou o pior que tinha. Eu não seria definitivo. Mas... Cruzeiro que um cruzamento não fez diferença para o Cruzeiro não ser o primeiro colocado geral, né? Porque o Palmeiras ficou do outro lado, então até a semifinal. O Cruzeiro decide. E a final é fora. O Cruzeiro decide em casa até a final, se for avançando. Só que se o Cruzeiro passa pelo River, se torna o grande favorito desse lado. O Cruzeiro historicamente enfrenta o River em Libertadores. Ele tem que passar pelo River, é isso que eu Mas as oitavas de final, aparentemente, é a parte mais difícil para o Cruzeiro. A decisão para o Cruzeiro
Aí que tá, isso foi colocado, até o nosso colega o Serginho, lá da Sport TV, colocou ontem, que eu achei muito interessante, disse assim, o drama do Cruzeiro são as oitavas. O drama dos outros brasileiros, aliás, do Cruzeiro e do Atlético ele colocou. E o drama dos outros brasileiros são as vocês pegam aí, Cruzeiro ou River Plate? Pra torcer? Não, pra torcer não. Torcer nós vamos torcer dos brasileiros. Não tem favorito pra mim esse jogo aí. Pode dar qualquer uma coisa. Tá, quem vai sair do muro? O Bavaresco está no muro. River Plate, nenhuma dúvida. Acho que o River passa. Acha ou vai apostar no River? Eu aposto em River Plate também. Se é para ser taxativo, assim, eu aposto no River. Aposta no River. Tá, eu vou ser o único aqui. River Plate após... River e Boca, depois que passa a fase de grupos, começa outra competição. Mas eu vou apostar no Mano Menezes. Eu vou apostar no Cruzeiro. Eu vou apostar no Mano Menezes. Vai ser um duelo, no mínimo, interessante, né? Mano e Galhardo Tá anotando aí, não? Vou anotar aqui, né? Mas tá, mas vale muro, posso votar no muro? Não, muro não existe. Não, tá votando no muro. Ganhou o River aqui. No muro da pênalti. Não, ok, cara, mas eu votei no muro. Pra mim não tem, mas aí no não muro tem dá favorito. pênalti. Tá no muro. Não vem com da pênalti. Ué, mas daí alguém tem que ganhar nos pênaltis? Tá, então Eu tô tentando mas arrancar é classificação, eu não tô é tentando arrancar o Não, voto mas é dele, que eu Rogério. quero, a minha tese é que não há favorito, pode dar qualquer um dos dois. Isso aqui não é, como é aquele site, Sportbet, não sei, o senhor tem que apostar até minuto de gol e coisa. Mas eu tô tentando arrancar o voto dele. Aqui é quem vai e né? quem fica. Então vou votar no Mano Menezes. Aí, Tá, 3-2. São Lourenço e Cerro Porteño. Nenhuma dúvida. Também acho. Vocês não, São Lourenço foi campeão. Não, mas é fraco. Mas o time hoje é muito fraco. E o Cerro é um bom time, bem interessante. Então, essa aí eu fecho com vocês. Cerro Porteño também. LDU e Olímpia. Olímpia. LDU. Eu vou na LDU pelo fator altitude. Sendo que a decisão é em Assunção, né? Em Olímpia. Vai Olímpia, Bavaresco. Eu votei no Olímpia. Olímpia. Diogo. Olímpia. Olímpia também. Fiquei solito nesse. Não, sabe que eu acredito que essa... O Olímpia foi o melhor paraguaio, não? Não. Foi pior, o melhor foi o pior Paraguai. Foi pior. Acho que o Cerro foi melhor. Cerro, Libertar e Olímpia. Eu vou ficar fazendo companhia com o Otávio ali. Eu vou de LDU também nesse. Obrigado. Aí, Atlético Paranaense e Boca Juniors. Acho que eu vou ser voz solitária. Não, mas eu ia dizer isso, Diogo. Eu sou Atlético Paranaense. Eu sou Atlético Paranaense. Mais bola. Olha, eu queria muito votar no Atlético, mas assim, ó, o que o Atlético joga fora de casa, ou que o Atlético não Atlético joga é o fora, fenômeno Tchutchuca Tigrão. E tem me mais uma obriga coisa. a votar no Quero flagrar. Também não fala Tchutchuca Tigrão, que não está muito hoje legal tu essa tá expressão querendo. hoje em dia. Não? Não tá. Tá bom, então tá. Hoje o Eu Bavaresco quero tá- flagrar uma incoerência master do colega de mesa. Qual deles? Que o Boca vai contratar não sei quantos, quem é o favorito contra o Atlético, o patético paranaense. Aí o favorito é o patético. Não, mas eu não fiz uma análise sobre o Boca contratar. Eu falei que alguns clubes se anunciam melhor que outros. O Boca se anuncia melhor que a dupla Grenal. E aí, só por isso, ele vai ser eliminado pelo patético. Não, o Atlético é melhor que o Boca. Então tá. Tocou 3 no Boca aqui. Isso eu acho também. Bah, O problema jogo é o jogo. absolutamente criminoso depois dos 20 minutos. 3 podia a ter sido 0 3x0 pro Boca. 3x0 crime eu nunca Tá, vi. então como é que vai ser? Diogo, quem vai aí? Atlético ou pro Pra Boca? mim, Atlético. Atlético. Eu sou Atlético. Boca. Eu sou Boca. Boca. Infelizmente. Também sou Boca. Infelizmente. Só para a gente ver dos cruzamentos dos primeiros colocados em relação ao nosso sorteio de ontem, o Cruzeiro, no nosso sorteio, tinha apontado o Godoy Cruz como adversário. Nossa, que sortinho. O Cerro Porteño tinha apontado a LDU como adversário no nosso sorteio. Terminou caindo para o outro paraguaio, né? O Olímpia, no nosso sorteio, tinha apontado o Emelec como adversário. E o Boca Juniors tinha apontado o River Plate como adversário. Tá? Então, desse lado da chave aí, nós não acertamos nada. Quer dizer, não houve coincidência, não era questão de acerto. Não houve coincidência. Bom, vamos lá. A não ser Boca e River, acho que todo mundo assinaria pelo nosso sorteio aí, né? Ah, sim. Dos primeiros colocados.
Agora, vamos para o outro lado lá. Palmeiras e Godoy Cruz. Aí é pule de 10, né? Palmeiras. Tu quer o time titular ou reserva do Palmeiras? Ou o terceiro time do Palmeiras. Palmeiras. Tá, Palmeiras. Acho que foi a primeira vez que nós fechamos aqui. Não, agora. segundo, Cerro também já. Cerro também foi. Bom, Grêmio e Libertad. Grêmio. Aí não tem dúvida, até pela torcida é Grêmio. Libertad. Não, o Diogo vai votar. Tu vai pelo Mas Libertad. não é unânime. Vou votar no Libertad. Não, eu voto no Grêmio ainda, mesmo com todas as dificuldades. Desse lado, acho que todos os brasileiros passam, meu palpite. Bom, aí Flamengo e Emelec. Aí também. Emelec. Olha... Se bem que o Flamengo anda se complicando, né? O Flamengo, vou te dizer, se complicou pro Penharol, Emelec né? é mais time que o Flamengo. Eu vou votar no Emelec também. Time. Emelec. Eu vou... Não elenco, né? Flamengo. Eu vou de Flamengo também, mas eu quero, assim, eu vou 60-40, tá? Mas Com ressalvas. Com ressalvas. Desses aí, é o jogo que eu acho que pode dar algumas o brasileiro fora nesse aí, mas eu ainda acho tem que um Flamengo outro que eu também acho que pode dar. Que é o que nós vamos chegar. Exatamente. Que é o que nós vamos chegar. Não, poder... Não, pelo então pode. Não, Godoy Cruz não pode. Só eu e o Bruno votamos no Emelec, é isso? Isso. Não, eu vou te dizer o seguinte. Olha aí. Esse jogo, é que o Emelec não é altitude, né? Rogério, eu não confio no ambiente político do próprio Flamengo. Vai Flamengo, eu vou ficar com o Flamengo ainda. Vou ficar com o Flamengo. Bom, aí vamos para o outro jogo de interesse local aqui. Inter e Nacional. Aliás, eu vi hoje uma colocação muito interessante. Se passar o Flamengo e o adversário for o Nacional, teremos um jogo internacional. Se quem passar para enfrentar o Flamengo for o Internacional, teremos um jogo nacional. Não vou dizer de quem é a citação, porque eu estou dizendo que não estamos em momento de fazer citações confusas com a política. Por isso, diante, eu que apostei em todos os times brasileiros, claro, teremos um time brasileiro na final da Libertadores esse ano. Em passando todos os brasileiros, as quartas de finais serão brasileiras, semifinais brasileiras, e um representante do Brasil na final. Porque deu uma coincidência de nenhum brasileiro se enfrentar, apesar de ter tantos brasileiros. E a probabilidade era enorme. Era grande. E nenhum brasileiro se enfrentando, a chance de ter um brasileiro na final é muito grande. Bom, mas toda vez que tem uma chance, o Brasil... Da mesma maneira que, além de acreditar e torcer, né, para o Grêmio, eu faço a mesma coisa com o Internacional aqui, né, que é nosso. Para mim, passa Internacional. Eu voto Inter. Eu vou em Inter também, mas Só para não ser unânime, eu vou votar no Nacional. Eu voto no Internacional também. Internacional. Então, no Grêmio deu 4-1, o voto dissonante da bancada foi o do Diogo, e no Inter que acha que vai libertar, e no Inter o dissonante foi o Bavaresco, que acha que é nacional. Agora, eu repito aquilo que eu disse antes, tanto o Grêmio quanto o Internacional têm que definir essa classificação ou encaminhar bem nos primeiros jogos, por circunstâncias diferentes, mas nos primeiros jogos. E eu tô com muita... E acho que existe muita condição para os dois fazerem isso. Né? Eu voto, o meu voto, até para explicar o voto do Libertad, só para não deixar parecer assim que eu votei só por votar. Estou muito curioso para ver o Libertad jogar contra o Grêmio de novo com vontade. Porque a primeira partida que o Libertad jogou com vontade contra o Grêmio foi 1-0 para o Libertad. A partida que o Libertad jogou sem vontade foi 2-0 para o Grêmio. Então eu estou muito curioso para... Essa tua interpretação ela é um tanto, assim... Curiosa. Etérea. Mas, enfim, eu também queria ver o Grêmio jogar com vontade contra o Libertad, porque naquele jogo que o Grêmio perdeu para o Libertad, jogou sem vontade. Exato, perfeito. Eu acho que vão ser jogos bem diferentes da fase de grupos, porque os dois jogos foram exatamente assim. O primeiro jogo, um Grêmio sem competir, sem querer jogar, defensivamente e ofensivamente desorganizado, lento, bagunçado. Perdeu o jogo para o Libertad com um pouquinho mais de vontade e organização. No segundo jogo, o Libertad classificado, já primeiro colocado do grupo, e o Grêmio precisando da vitória, ganhou de 2-0. Aquele jogo, o Bavaresco tem razão, pode ser uma análise assim etérea, isso se perde, vamos dizer, no ar, naquilo que é o ambiente do futebol, mas eu falei aqui, o Grêmio foi muito hábil, e mais uma vez, olha, eu sou fã do Romildo, não adianta. Pelas atitudes do Romildo
internas. O Romildo teve uma votação no Conselho Vou Deliberativo, prometer hoje aqui, então. eleição no Conselho Deliberativo, que ele perdeu, o grupo dele perdeu a eleição, foi o ano passado, não foi? A renovação de parte do Conselho Deliberativo do Grêmio. Acho que foi ano passado, ano retrasado, uma coisa assim. E ele saiu ainda como vitorioso no contexto político do Grêmio. Então, interna e externamente. E o que ele fez nesse jogo contra o Libertad, sabendo que para o Libertad não interessava nada, não alterava nem posição do Libertad no grupo, o que ele fez? Ele transformou aquele jogo, em termos do Libertad, num amistoso. Né? E na relação política com a Conmebol, tudo aquilo que nós já falamos aqui, prêmio para o Renato. Pô, o prêmio para o Renato era de 2 anos atrás, sabe? E o evento festivo o presidente da Conmebol embaixo d'água. Amigo, ali houve uma convergência toda. Só que, aquilo que a gente já falou aqui, o próximo jogo, mata-mata, não vai ter essa conversa. Aí não tem jogo de amizade. O raciocínio que eu faço... A fonte de amizade vai terminar ali. Acabou. O meu raciocínio sempre, eu procuro ser lógico nos meus raciocínios. Tem um lado de coração quando envolve o Grêmio, mas tem um lado de lógica. E eu estou olhando no caso aqui para os palpites que eu dei. Por que eu falei que o Nacional, digamos, tem uma chance em 4 de eliminar o Inter? Foi um voto em 4. Em 5, aliás. Porque ele é um time que tem camisa. O Diogo colocou em relação ao Grêmio pela questão, digamos, do ambiente do jogo, enfim, da motivação ou eventual saída de jogador. Eu prefiro centrar meus raciocínios naquilo que os times, na média, conseguem quando estão nessa fase da competição. O Grêmio em 7 vezes se classificou, nas últimas 10, se não me engano, foi 6 ou 7 vezes, né, nas oitavas. E quando foi eliminado por times, por exemplo, acho que foi o São Lourenço que eliminou o Grêmio e acabou sendo campeão e tal. Eu não vejo o Libertad sendo campeão. Então eu não acho que isso vai acontecer. Ponto, lógica. Por que o Flamengo é 60-40? Porque o Flamengo é um amarelão na Libertadores. Ele tem um título episódico de 81, um campeonato que teve 3 ou 4, aí transferiram a decisão, campo neutro, uma confusão, sim, mas não te esquece cotovelado. Não esquece que o Libertad talvez seja dos times paraguaios o que tem menor apoio político. E é o que mais se qualifica por jogar futebol. O Libertad... Mas esse título aí que o Bavaria O Internacional tá não decidiu com o Libertad uma semifinal de Libertadores já? Sim. Foi 2006 ou 2010? Não, o Grêmio decidiu. Não, o Internacional. O Inter acho que também 2006. 2006? Foi 2006, não foi? Foi contra o São Paulo. Isso. Não era onde jogava o Guinha Azul, não era no Libertad? Sim. O Guinha Azul jogava no Libertad. Sim. Foi 2006. A semifinal do Internacional foi contra o Libertad. Então é isso que eu digo, Bavaresco. O Libertad é um time, que eu falei antes, né? A torcida, como tu bem disseste, cabe numa... ou menos, numa romizeta, sei lá, se é que existe romizeta ainda, né? Que era para 2, 3 pessoas, enfim. Tá? Agora, é um time que ele se faz por ele. Não, Tá? eu não se estou faz dizendo. por ele. Por isso que ele é um time perigoso. Mas é por isso que é 1-4. Não é... Eu acho que no caso do Flamengo com o Emelec, na minha visão, aqui da mesa deu 1-4 também. Mas na minha visão, eu acho que, olha, é 60-40 ou, sei lá, 45-55. É que porque o Flamengo é amarelão. Tu falasse do 81, eu não estou desvalorizando. Não, eu não sou contrário a isso, eu não estou desvalorizando também. Eu digo é que esse título é tão episódico que tinha o Zico. Né? Sim, era uma Adílio, coisa assim, era uma máquina. É uma máquina. O Flamengo tem uma máquina atualmente. Mas do meio para trás nem se compara com aquele. Não, claro que não. Mas assim, o Abel é um baita de um treinador. Só que o Flamengo não é um time. Então vou te dar mais uma coisa que tu vai gostar. Naquele ano de 81 que o Flamengo ganhou, o treinador do Flamengo era um Odair. Estão lembrados disso? Era o Carpegiani. Era o Paulo César Carpegiani, que tinha parado de jogar e tinha assumido como técnico do Flamengo. Foi a primeira equipe que ele dirigiu, né? E uma equipe grande, e foi campeão da Libertadores. Aí o torcedor do Inter, ó, começa a se motivar. E mais do que isso, além de ter sido campeão da Libertadores, foi campeão mundial depois, em cima de um time inglês, né? O nosso telespectador e meu amigo Marcelinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o adversário num mundial, com certeza, vai ser um time inglês. Já que a decisão da Champions é Liverpool e Tottenham. Agora o Ronaldo Castro, aqui no WhatsApp, ele mandou 2 recados, um do Grêmio e um do Inter. Do Inter disse assim, ó, como o Inter vai lidar com o favoritismo a partir de agora?
Agora será temido, respeitado, estudado. Vamos ver se os colorados realmente vão ter café no bulho ou se serão apenas fogo de palha. Sabe como? Com o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. Com aquele esquema que o Internacional usou no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. O Patrick tem que voltar de lesão e ficar no banco. Deixa o Nonato ali também. O Grêmio, e ele disse assim, o Grêmio é copeiro, assim como os clubes argentinos. Não importa tanto a fase de grupos. Perfeito. Só tem que dar pro gasto. Nos mata-matas o Grêmio perfeito. É outro jogo, é outra competição. Eu acho que assim, Grêmio e Inter tem duas equipes montadas de maneira diferente para o mesmo propósito. Mata-mata. O Rodrigo da Vila Nova faz apenas uma lembrança que, para ajudar, claro, o Bavaresco, só para lembrar que não transferiram a decisão. Era o regulamento que estava previsto para o desempate. Não, eu sei, estou brincando. Campo neutro. Só um abraço para o meu amigão Marcelinho de Martini, que está nos vendo aqui, e colocou assim, já pensou uma semifinal Boca e River e na outra semifinal Grenal. Aí, como ele é colorado, ele botou assim, e na final Inter e River, o jogo de despedida do D'Alessandro. Tá bom. Olha aqui, ó. E o Caco Garcia... Um abraço, Marcelo. O Caco Garcia diz assim, boa tarde a todos. Grêmio e Boca na final e o Grêmio vai ser campeão, Caco, tricolor da G. Mas uma revanche se tiver também, Boca né? e River e Grêmio e Inter, eu só espero que a gente sobreviva. Eu também. Só isso. Vai ser só isso. Eu vou fazer o seguinte, para não dar confusão, faz o Grenal lá e faz Boca e River aqui. Os jogos. Mas é muito perto. Não, vai pá, que aí vamos estar todos os jogos na Bomboneira, o Inter no Monumental de Nunes e aqui o Boca na Arena. Vamos fazer. Eu vou dizer o seguinte, se tiver um Grenal aqui, eu temo pela sanidade mental do Otávio. É verdade. Porque ele já vai ter agora, no dia 10 de junho, nós temos a festa da SEG dos destaques do futebol gaúcho. Né? Ontem, quando saiu o sorteio, graças a Deus que não pegou nenhum time argentino. Mas olha aqui, para a gente encerrar o programa, nós estamos próximo ainda, domingo passado, foi o Dia das Mães, né? E eu quero mostrar aqui uma foto que tem a ver com o futebol, o que é esse sentido do amor de proteção da mãe, do apoio que as mães sempre dão para os seus filhotes, né? Para os seus filhos, no caso. Vamos colocar a foto da mãe protegendo, olha só, olha que lance legal, o garotinho está no gol, um solaço ali e a mamãe está atrás e veja que a sombra do guarda-chuva ali está exatamente no menino, ela só protege a cabeça pouco ali, mas a sombra... que a mãe dele não pode ir lá dentro. Não pode, Então, a nossa homenagem para as mamães aí que tiver todos os dias, isso é lugar comum, mas a gente sabe, né? Mãe todos os dias merece ser reverenciada aí como o Dia da Mãe. Agora, não vou deixar os pais de lado também. Os pais também protegem o pai, né? Protege o seu filho, apoia o seu filho. Só que o pai é de uma maneira diferente, não é essa maneira doce, né, carinhosa da mãe de fazer sombra, até como nós vimos ali na foto. Olha só como é que o pai estimula, né, o seu filho. O pai está lá com o filho no gol lá, não prestou atenção, vai fazer a defesa. Olha lá, é o estímulo do pai, né? Pai é pai, olha lá, estimulou o menino, pai, e fez a defesa. É engraçado que a sequência do lance, o gurizinho toma o gol e o pai sai lamentando. Mas fez a defesa, aí a culpa é do zagueiro que não fez a cobertura. Não, tinha um pai para empurrar dele. É muito bom. Maravilha, muito bom. Bom, já fizemos as nossas apostas aqui, tem eu queria encerrar o programa com isso, mas ainda temos mais um tempo de programa. O que vocês acharam daquela coletiva do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, o Mário César Petralha? Absurdo, né? Mário Celso Petralha, não é? Na discussão com... isso é uma coisa que a gente serve para análise, né? Numa coletiva convocada especificamente para falar sobre a questão do doping, se cabia entrar um assunto que era absolutamente aleatório e fora do contexto. E se cabe a resposta dada, né, de forma até grosseira do Eu sou muito corporativista, né? Então, para mim, servia. Não, eu acho que a pergunta nunca é ruim. Ruim sempre é a resposta. Ele poderia, por exemplo, se eu estou no lugar dele, como eu me considero uma pessoa educada, eu diria, olha, essa coletiva
E ela perguntou 2, 3 vezes. Eu diria, pela terceira vez eu vou te responder. Essa coletiva, eu não vou tocar nesse assunto. Ponto. É que normal... Agora, ele não precisa ter sido grosso, enfim. É que normalmente, de dirigentes, a gente não vê aquele comportamento. São raros. Era o Eurico Miranda. Treinador, sim. Jogador, agora, de treinador, a gente tem vários exemplos aí de enfrentamento. Até coisa pior, né? Foi agora, mal educado com a repórter. Agora eu vou dizer que a repórter foi bem ali. Né? Ela agradeceu, né? Tá, tudo bem, não quer, tranquilo. Não, e aí ele foi mais grosso. E ele foi mais grosso ainda. Isso não é pra tu pedir, não me agradecer, me pedir desculpas. Pelo amor de Deus, né? Coloca no teu lugar, né, o Petralha. Eu confesso o seguinte, eu luto por uma categoria, tanto que integro a diretoria da nossa entidade, assim como o Bavaresco, o Diogo também, o Otávio, né, trabalha lá conosco, o Bruno nós vamos levar para a próxima em breve. Diretoria também. Vamos levar mais um. Mas eu não sou corporativista, a esse ponto não. Não sou. Mas ali não era o caso, ela estava fazendo o trabalho dela. Não, claro, sem dúvida alguma. Tá? E aí, se ela teve um erro, e eu entendo que ela teve, foi no insistir. Ok, ele já deu, não quer responder, disse que não foi para aquilo, tal, ela disse, então eu não... Eu diria, se eu estivesse no lugar dela... Eu já acho o contrário, eu acho que aí foi o grande pulo do gato dela foi a insistência. Não, tudo bem, mas aí o seguinte... É que ela já conhece. É que aí... Ela já conhece também. Claro! Mas aí ela faz com um outro sentido, não só com o sentido jornalístico da entrevista. Esse é o questionamento. É o sentido da raiva, da vontade de pegar. Exatamente, mas aí não pode. Faz parte. Aí, simplesmente é o seguinte, se eu estou no lugar dela, quando ele diz que não vai responder o que foi, ela disse, então eu não tenho perguntas. Pronto. Não tenho perguntas. Agora, esse é um peso... Isso não justifica e nem explica a atitude. Claro. Tu levantou um ponto só, Rogério, que é fora disso, que é o seguinte, né? O Atlético Paranaense, a gente está imaginando ele com todos esses jogadores pro jogo contra o Boca Juniors, né? Bruno Guimarães, Thiago Heleno, né, atletas que foram pegos no doping. Então, lembrando, é muito importante isso, tem muita gente que acha que o Atlético Paranaense vai ser excluído da competição. Não. Quem pode ser excluído é o Thiago Heleno e o Bruno Guimarães. O Camacho. E o Camacho também, agora. Mas o Bruno Guimarães ainda não tem nada de confirmado. Não, porque eles tiraram do jogo, né? Ele foi o assunto da pergunta da repórter. A segunda pergunta era sobre isso. Era sobre isso, e ele não quis responder, ele disse assim... Não vamos colocar o jogador... Ele ficou com raivinha daí. Mas a pergunta dela fez sentido. É que ele não está. A primeira pergunta era completamente fora. Era sobre o negócio do balanço. A primeira eu achei impertinente no sentido do assunto da coletiva, que era sobre contas e orçamento. Mas a segunda, quando ele pergunta se ela tem uma outra pergunta a fazer, ela vai falar do Bruno Guimarães e ele corta ela no meio de novo. Eu teria feito aquela mesma pergunta que ela fez. Senhores, encerramos aqui o Virando o Jogo, agradecendo a sua audiência e convidando para que você esteja conosco amanhã, a partir da 13h, aqui pela RDC TV, onde você fica agora na agradável companhia da Ali Klein e o programa Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.